Eu estava dando uma passadinha nas redes sociais, né? E aí me deparei com um vídeo de um líder religioso. E esse líder religioso, ele estava participando do podcast. E nesse podcast fizeram a seguinte pergunta. Nós vamos ter o mesmo corpo daqui da Terra lá no céu? Nós vamos ter o mesmo corpo que temos hoje lá no céu? E ele deu a seguinte resposta. Sim e não. Eu falei, sim e não? As coisas do reino não é assim. As coisas do reino, o próprio Messias falou que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. E aí ele continua. Sim, porque você vai ter a mesma identidade. O José vai ser José, o Antônio vai ser Antônio. Aí eu falei, mas está escrito que nós vamos ter um novo nome, que tudo vai ser renovado. E aí eu continuei escutando, né? E que eu observei, eles fazem uma misturada de propósito para as pessoas ficar sem compreender. Então misturou, que vamos ter um corpo glorificado, igual o do Messias, ele chama de Jesus, né? Igual do Messias. Nós não vamos ter dor, nós não vamos ter isso, nem aquilo. Aí pergunto para ele, e um bebê que nunca nasceu? Um bebê, aí eles falam assim, um bebê que nunca nasceu, que morreu no aborto, vai ser igual uma pessoa, um corpo perfeito. E aí eu falei assim, por que eles fazem isso? Quando eu estava na religião, eu lembro muito bem que eu não conseguia entender o que o Messias falava assim, filho do homem. Então eles ensinaram de uma forma para a gente pensar que o nosso Pai e o nosso Messias é um ser inacessível, é um ser intocável, é um ser que para falar com ele tem que marcar a hora, igual os políticos, né? Para você falar com uma pessoa importante aqui nessa terra, você tem que marcar, ver se ele tem espaço na agenda. Então eu pensava dessa forma. E como eu fui uma pessoa que lia muito Bíblia, né? Eu não compreendia quando dizia assim, filho do homem. Eu pensava assim, não, Jesus, né? Que a gente chamava blasfemado, Jesus é filho do homem porque ele aqui na terra era filho do homem, era filho do José. Então eu pensava assim, depois que eu saí da religião, que eu conheci a verdade, e que o nosso irmão, né, a testemunha trouxe a verdade pra gente, aí foi que abriu minha mente, né? E eu sei também que de vários irmãos. E você vai pro livro todo adulterado, gente, começa lá em Gênesis. Eu até separei umas páginas aqui, que em Gênesis 1, 26, o pai fala assim, então disse o pai, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando a gente está na religião, a gente não pensa. A imagem e semelhança é que nós somos igual o Pai e o Messias. Nós temos 2 braços, 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos. Nós somos igual a ele fisicamente. Só que no corpo espiritual. Só que a gente não pensa assim. E aí você vai lá para Daniel. Eu até marquei aqui, ó. Daniel, estava escrito bem assim. Vem cá, Daniel. Daniel está escrito assim. Ele falando da visão que ele viu. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao filho do homem. E eu perguntava, mas como? Que homem? Que homem? Porque quando eu era católica, eu lia Bíblia, lia, mas eu nunca chegava a uma conclusão. Filho do homem, né? Semelhante ao filho do homem. Vi sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. E ele foram dado império, glória e realeza em todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas, né? Aí está escrito assim, serviram no seu domínio, será eterno, nunca cessará o seu reino, jamais será destruído. Tá, aí você vai aqui vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, aqui em Mateus 26, 24, tá dito assim, o filho do homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Isso foi quando o Judas traiu o Messias, né?
E aí eu fico pensando, ainda tem mais, ainda tem Mateus 16:13, Lucas 12:14 e por em diante. Então tinha essa quantidade de passagens falando que o nosso Messias era filho do homem e eu não compreendia. E hoje é tão simples. E eu fico me perguntando, por que eles fazem isso? Por que eles negam que é simples? Vai dizer que lá no reino, eles chamaram no céu, vamos ter a mesma identidade, nós vamos ter a mesma forma, mas nosso corpo vai ser diferente, vamos ter um novo nome, a aparência vai ser uma aparência glorificada, porque vai ser um corpo incorruptível. Isso eles não explicam. E aí eu fico pensando como é triste, sabe? A gente querer passar a verdade para as pessoas e as pessoas não aceitam. É mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade simples. Eles fizeram tudo para dificultar, para deixar as coisas bem complexas, justamente para as pessoas, porque as pessoas têm preguiça de pensar, têm preguiça de como é que diz, de pesquisar. O que me deixa triste é isso. Não é que eu queira que as pessoas acreditem, eu não quero empurrar, porque as coisas do reino não vai de goela abaixo. As coisas do reino é simples, ninguém vai entrar lá à força. E aí eu fico triste, eu fico angustiada por isso. Porque eu só queria que ele se desse o trabalho de questionar, de perguntar, será que faz sentido o que ela está dizendo? Eu vou ver. Mas não tá nem aí, sabe? Porque a gente, pessoas simples, eles simplesmente não acreditam, né? É triste, é lamentável, e as coisas estão muito perto de acontecer, e eu só espero que as pessoas acordem enquanto dá tempo, porque está acabando o tempo, né? Esse é o recadinho de hoje. Fica todos aí na paz do Pai e do nosso Messias.